Olá a todos vocês, tudo bem? A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula de Sociologia, que tem como finalidade contribuir com o seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e nós estamos em uma sequência de videoaulas, conforme você já vem acompanhando com frequência essas nossas videoaulas, em que nós estamos tratando da globalização, sociologia urbana e sociologia rural. E antes de começar a videoaula, eu sempre recomendo a você que você utilize o livro didático, o Aprova Enem. Todos os temas, todas as questões do nosso exercitando, elas estão sendo retiradas justamente deste livro Aprova Enem. Todas as questões que estão contidas no livro, que posteriormente na sua casa você pode fazer uma leitura mais tranquila, tendo em vista que ao longo da videoaula nós não temos o tempo hábil de trabalhar todas as questões, mas sim proporcionar para você uma noção e um conhecimento dentro daquilo que é possível. O livro traz, aliás, questões que são relativos a temas recorrentes no Enem, que sempre se fazem presentes. E nesta videoaula, nós vamos ter um diferencial. Nós vamos trabalhar questões. Nós já vamos direto para o nosso exercitando e em acordo com os indicativos da questão, com aquilo que está sendo solicitado, eu vou apresentando as devidas explicações a todos vocês. Então vamos visualizar em tela a primeira questão do nosso exercitando, é a questão número 5. E essa questão, ela está dividida, fragmentada em duas páginas, página 155 e página 156 do seu livro Aprova Enem, exemplar do 2º ano do ensino médio. Temos um texto, farei a leitura bem pausada desse texto e eu peço que você, com bastante atenção, acompanhe. Talvez se possa dizer que o que predomina na mídia mundial no fim do século XX, anunciando o século XXI, é a imagem. Com frequência, as outras linguagens aparecem de maneira complementar, acessória ou propriamente subordinada à imagem. Tanto assim que a mídia representa aspectos e fragmentos das configurações e movimentos da sociedade global, como se fossem um vasto espetáculo de videoclipe. Sim, esta parece ser a multimídia mais frequente, caracterizando um aspecto fundamental da cultura de massa na época da globalização. Ao lado da montagem, colagem, bricolagem, simulacro e virtualidade, muitas vezes combinando tudo isso, a mídia parece priorizar o espetáculo videoclipe. Tanto é assim que as guerras e genocídios parecem festivais pop, departamento do shopping center global, cenas da Disneylândia mundial. Os mais graves e dramáticos acontecimentos da vida de indivíduos e coletividades aparecem, em geral, como um videoclipe eletrônico, informático, desterritorializado, entretenimento de todo o mundo. Vamos tecer aqui algumas considerações. Primeiro, ao longo das videoaulas anteriores, em que eu comecei a tratar a todos vocês essa questão da globalização, nós vimos que a globalização ela tem duas características fundamentais.
A primeira de todas elas é a questão econômica propriamente dita. Porque, quer queira, quer não, quando tratamos da globalização, nós estamos tratando da expansão do atual modo de produção capitalista. E nós sabemos que um modo de produção, que aliás, o modo de produção capitalista, ele tem uma finalidade muito clara, muito específica, que é a geração do capital. E a geração do capital nada mais é do que a produção da riqueza. Só que nós sabemos que nesse universo capitalista, essa riqueza produzida, ela não é, digamos assim, distribuída socialmente de forma equiparada. Mas, ao contrário, existe aquilo que nós entendemos como sendo concentração de renda. A burguesia, ou seja, os mais ricos, dentro da lógica do capital, eles vão ficando cada vez mais ricos, enquanto o proletariado, digamos assim, ele vai ficando à margem de toda essa produção da riqueza pelo fato de ser um trabalhador assalariado. O segundo ponto importante relacionado à globalização diz respeito justamente ao desenvolvimento tecnológico. Nos exercitandos anteriores das outras videoaulas, nós já chegamos a trabalhar algumas questões em que essa tecnologia, essa temática, aliás, tecnologia, ela foi muito bem enfatizada. E nesse desenvolvimento tecnológico, apesar do surgimento da internet, apesar, digamos assim, da modernização e do surgimento de equipamentos que acabaram facilitando e agilizando a realização das tarefas laborais de todo e qualquer profissional, nós tivemos um acentuado, digamos assim, uma mudança, aliás, significativa no que diz respeito aos meios de comunicação, que é isso que a questão ela está destacando. Por isso que agora eu vou retornar para o mesmo texto que foi lido agora há pouco, visualizem. Só que agora o texto, vocês estão percebendo que existem uns destaques na cor azul. Eu destaquei algumas palavras, algumas expressões, e nós temos um último fragmento lá no final do texto, que também mereceu esse destaque. Se vocês observarem, bem no canto esquerdo da tela, eu destaquei a palavra imagem. Um outro destaque na penúltima linha para a última linha do primeiro parágrafo. Foram destacadas... Primeiro, foi destacada a expressão cultura de massa e a palavra globalização. Por que eu destaquei imagem? Por que eu destaquei globalização? Por que eu destaquei cultura de massa? Esse conceito de cultura de massa, ele é um conceito fundamental nos dias atuais. É uma das maneiras de nós entendermos cultura. Inclusive, eu sugiro que você retorne em nossas plataformas e assista às videoaulas em que a temática cultura acabou sendo o objeto das aulas já ministradas. Então, prestem bem atenção. Conforme eu citei agora há pouco, o modo de produção capitalista, ele é um modo de produção que ele visa a produção do capital. A geração do capital, o lucro, a riqueza. Isso você obtém através da mais-valia extraída nas relações de trabalho e também através da comercialização das mercadorias. Só que hoje existe essa cultura de massa. Isso implica dizer o quê? Simplesmente existem elementos culturais na sociedade que precisam ser absorvidos por todos nós. Então isso quer dizer o quê? A cultura, ela também se transformou em mercadoria. A exemplo de um celular, a exemplo de um notebook, a exemplo de um tablet, a exemplo de um aparelho de micro-ondas, por exemplo. Então, hoje a cultura, ela também tornou-se, como eu acabei de mencionar, em mercadoria e que também está à disposição do nosso consumo. Tá, professor, mas que cultura é essa que nós estamos consumindo? Por exemplo, os filmes que são exibidos nos cinemas. Quando você paga, por exemplo, para assistir o show de um determinado artista, um cantor, uma cantora famosa, uma banda, digamos assim, de grande sucesso, quando você
paga para você poder assistir uma peça de teatro, enfim. Então, são alguns exemplos de elementos culturais, né, que eles estão ali à nossa disposição. Só que, como a própria expressão sugere, cultura de massa, percebam, massificar. Não adianta eu somente ter a mercadoria para ela ser comercializada. Essa mercadoria, ideologicamente falando, ela precisa ser massificada. Essa ideia do consumo precisa ser incentivada para as pessoas. É por isso que a cultura de massa, ela se serve principalmente dos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação que propagam as informações, mas também propagam todo o marketing necessário para nos incentivar a consumir. E, consequentemente, nós temos uma estrutura cultural que acaba dialogando com os interesses econômicos do atual modo de produção capitalista. Vamos voltar para o texto, para os destaques. E aí a parte final diz assim: os mais graves e dramáticos acontecimentos da vida de indivíduos e coletividades aparecem em geral, como um videoclipe eletrônico informático, desterritorializado, entretenimento de todo o mundo. Então isso quer dizer o quê? Simplesmente a vida ela se tornou um espetáculo, principalmente porque hoje nós temos à nossa disposição, na palma da nossa mão, os aparelhos celulares, que são os smartphones, com câmeras, com capacidade de captação do áudio. Você observa, várias situações cotidianas acontecem e as pessoas elas estão registrando. E esses registros, aliás, eles caem, utilizando o vocabulário comum, eles caem na rede. Então, rapidinho viraliza, rapidinho é coletivizado a foto, o vídeo de um acidente, de uma briga, de uma determinada situação que for, a situação mais aleatória possível, né? Mas são vídeos, né? É uma exposição da vida que chega justamente na questão das redes sociais e acabam, digamos assim, ganhando um número significativo de visualizações. Não só a informação sobre política, sobre economia, sobre sociedade, que são informações de pertinência coletiva, mas a vida privada também tornou-se espetáculo com esse desenvolvimento tecnológico. Feita esta análise, vamos observar agora, fazer a leitura do comando da questão e as 5 possibilidades de resposta. Vamos lá, em tela nós temos: o texto de Otávio Ianni indica um problema causado pelo advento, principalmente da televisão e da internet. A apreensão da realidade modificou-se, pois, letra A, o processo do sensível para o inteligível foi invertido, dificultando o processo cognitivo. Letra B, as pessoas desejam apenas entretenimento e diversão, sem preocupação com o caráter educativo e cultural do que consomem. Letra C, as imagens criam a necessidade e o desejo de consumir determinada mercadoria, sendo guiadas pela publicidade. Letra D, o indivíduo se isola socialmente, afinal, não é mais necessário sair de casa para conhecer o mundo todo. E letra E, as imagens contam mais que palavras, mostram guerras, mortes, miséria e opressão como tragédias que atingem somente o outro. Vamos visualizar, com base nos nossos conhecimentos, qual a resposta correta? O destaque está na letra E. As imagens contam mais que palavras, mostram guerras, mortes, miséria e opressão como tragédias que atingem somente o outro, né? Então, as pessoas elas observam determinadas situações, por isso que eu destaquei anteriormente a palavra imagem, e aí as pessoas, digamos assim, elas
criam um tipo de pensamento que aquilo que ela está visualizando acontece só com o outro. E o pior de tudo, que às vezes são situações pontuais. E muitas das vezes não é. São situações corriqueiras e situações que podem acometer até mesmo a minha pessoa. Agora nós vamos avançar para a segunda questão do nosso Exercitando. Essa segunda questão não está no livro, mas é uma questão que estava no Enem de 2014. Você que vem acompanhando as videoaulas de Sociologia já tem esse conhecimento, essa informação, que eu também trago para o momento do nosso Exercitando, questões que já se fizeram presentes no Enem. Então, nós temos aí uma imagem, né? Então, nós temos aí, né, digamos assim, um monstrinho, digamos assim, assustando, e nós temos uma frase, né, que diz assim: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Do lado direito da imagem, né, do outro lado, aliás, da imagem, nós temos os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Olha só o comando da questão e as cinco possibilidades de resposta. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para, letra A, informar crianças de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. B, denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Letra C, dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Letra D, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. E letra E, chamar atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Então prestem bem atenção. Além da lógica do consumo, que eu mencionava agora há pouco, os meios de comunicação eles também podem contribuir de forma muito positiva na sociedade, instruindo, oferecendo cultura de qualidade, educando e conscientizando as pessoas para serem boas pessoas, bons cidadãos. E o enunciado da questão do Enem de 2014 destaca justamente essa questão, digamos assim, da violência sexual infantil, conforme eu estou retornando a imagem para vocês poderem visualizar, que é um problema vivenciado em diversas famílias brasileiras. Não é um problema pontual, né? Essa questão do abuso sexual não só de crianças, mas também de adolescentes. Com base nisso, vamos visualizar qual a alternativa correta. Visualizem em tela. C, dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. E o interessante, né, nós frisarmos a respeito desse assunto, que muitas das vezes, quando nós presenciamos essa questão das denúncias, quando ocorre a efetivação de uma denúncia e que as providências elas estão sendo tomadas, muitas das vezes o agressor ele diz assim, mas eu fiz com o consentimento da criança e do adolescente. Criança e adolescente são pessoas que estão em fase de desenvolvimento. O adulto, dentro da sua maturidade, é ele que tem que ter a consciência de não fazer e do dizer não. Por isso que é uma pessoa adulta. Ainda a respeito dessa temática, os meios de comunicação eles podem também contribuir no sentido de enfatizar, de deixar ainda mais claro que a maioria das ocorrências da violência sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa, por membros da própria família, que é o que nós entendemos como sendo a violência intrafamiliar. Acontece fora de casa, com um desconhecido, com um amigo e assim sucessivamente? Sim.
mas, na maioria das vezes, o agressor é uma pessoa de convivência, digamos assim, da própria criança ou do próprio adolescente, independente do gênero dessa criança e desse adolescente. Estou finalizando esta videoaula. Visualizem em tela a referência bibliográfica do nosso livro A Prova Enem, que eu sempre estou recomendando nas nossas videoaulas, o manuseio deste livro didático. Um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar as nossas plataformas.